Revelado, o milionário que surpreendeu ao colocar uma cobra na cama da filha adotiva. Carlos, um homem de São Paulo, sempre foi admirado por sua ética e integridade no mundo dos negócios. Crescendo em um bairro simples, ele trabalhou arduamente para conquistar sua fortuna. Mas havia um sonho que sempre pulsava em seu coração: ser um pai presente. Quando decidiu adotar Ana, uma menina de apenas 8 anos que havia sofrido em lares hostis, ele acreditava que estava dando a ela uma nova chance. Mas o que ele não esperava era enfrentá-la não só como uma filha, mas como uma alma marcada pela desconfiança e medo. Ana entrou em sua vida como um raio de sol, mas se escondeu atrás de nuvens escuras. Cada olhar de Carlos em direção a ela era como um pedido silencioso de confiança que, para Ana, parecia impossível. A pequena mergulhou em seu próprio mundo, cheia de barreiras. O verdadeiro teste começou durante uma festa, quando um antigo amigo de Carlos, ao saber da adoção, disparou palavras cruéis, insinuando que Ana não era digna do amor que ele dizia ter. Naquele momento, o coração de Carlos se partiu. Ele sabia que precisava provar que seu amor por Ana era real e incondicional, desafiante ao desmerecimento que já começava a ferir a relação entre eles. Desesperado, Carlos teve uma ideia inusitada. Uma noite, ao entrar no quarto da menina, colocou uma cobra de pelúcia na cama dela. Seus amigos achariam essa ideia louca, mas ele acreditava que aquele gesto poderia ser a chave para abrir o coração da pequena. Quando Ana acordou e viu a cobra, a reação imediata foi de susto e desconfiança. Seu coração palpitou, mas a curiosidade logo a fez se aproximar. Depois daquela noite, a cobra se tornou a fiel companheira de Ana, um símbolo de coragem nas suas aventuras pela casa. Carlos observava, emocionado, a transformação, enquanto a menina começava a despir sua armadura de segurança. As semanas seguintes foram moldadas por pequenas vitórias. Ana explorava lugares em seu novo lar, carregando a cobra como um escudo. A menininha, que parecia impossível de tocar, estava começando a soltar a voz e, pouco a pouco, seus talentos artísticos começaram a brilhar. Através de desenhos coloridos e histórias escritas à mão, Ana revelou um mundo que estava dentro dela todo esse tempo. Ele não podia acreditar que sua filha estava se revelando daquela forma, e isso acendia em seu peito uma esperança indescritível. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Carlos começou a perceber que seu amor não se tratava só de dar carinho, mas de mostrar que estava disposto a entrar no mundo de Ana, mesmo que isso significasse deixar as críticas de lado. A verdadeira luta não estava apenas com as barreiras emocionais da menina, mas também com os ecos de sua própria insegurança. Ele decidiu enfrentar seu amigo, defendendo a nova família que estavam construindo juntos. Naquela conversa tensa, Carlos não só lutou pelos sentimentos que tinha, mas também pelos vínculos que ele sabia que eram mais fortes do que qualquer olhar de desaprovação. Os laços entre pai e filha se tornavam mais profundos, mas o passado de Ana ainda era uma sombra espreita. O que aconteceria quando a cidade começasse a despertar para as críticas e preconceitos sobre essa nova família? E como eles iriam lidar com cicatrizes que insistiam em aparecer? As perguntas pairavam no ar como nuvens escuras, mas a cobra de pelúcia, agora um símbolo de superação, brilhava com a promessa de um futuro inesperado e transformador. Ana parecia mais feliz a cada dia que passava. Com a cobra de pelúcia ao seu lado, explorava o que antes era um território desconhecido para ela. A casa de Carlos, que antes parecia um labirinto de estranhamentos, começou a ganhar vida e cor.
As paredes estavam adornadas com desenhos vibrantes que ela mesma criava. Personagens fantásticos habitavam esse novo lar, e até os momentos de silêncio se tornaram reconfortantes. Embora a conexão entre pai e filha estivesse florescendo, Carlos não podia ignorar a preocupação que se formava em seu coração. Ele sabia que lá fora a realidade era bem diferente. Os comentários maldosos e o preconceito que havia enfrentado anteriormente ainda atormentavam não só ele, mas agora também sua menina. Foi em uma tarde ensolarada que tudo se intensificou. Carlos decidiu levar Ana ao parque, um lugar novo e cheio de crianças. Era um convite à liberdade que ele esperava que ela pudesse aproveitar. No entanto, assim que entraram naquele espaço repleto de risos e brincadeiras, uma nuvem escura se formou sobre eles. Um grupo de meninos, alguns da idade de Ana, começou a observar de longe. A linguagem deles era carregada de sorrisos desprezíveis e risadas irônicas. Quando Ana percebeu que estava sendo apontada, sentiu o coração disparar. A alegria que havia construído com tanto esforço começou a desmoronar. Carlos, atento a cada movimento da filha, sentiu a tempestade se aproximar. Ele se agachou, olhou nos olhos dela e disse com firmeza: "Vamos lá, você é mais forte do que pensa, lembre-se da sua cobra." Ana, a princípio, hesitou, mas então se lembrou da transformação que havia experimentado. A cobra era um símbolo de coragem. Assim, ela respirou fundo e se dirigiu ao grupo. Carlos a seguia de perto, uma mistura de orgulho e temor. No fundo, ele desequilibrava entre ser o pai protetor e permitir que sua filha enfrentasse seus medos. "Por que você está aqui? Você não pertence a esse lugar!" gritou um dos meninos, rindo. Ana, confrontada pela crueldade, olhou para Carlos buscando coragem em seu olhar. Ela segurou a cobra de pelúcia com uma mão e com a outra apontou para o desenho de uma sereia que havia feito, que estava presa na sua mochila. "Esse sou eu! Esse é meu mundo! Eu posso ser tudo o que eu quiser", disse Ana, com uma firmeza surpreendente. Carlos sentiu uma onda de admiração por sua filha. Aquela era a primeira vez que a ouviu se afirmar, mesmo diante das provocações. O silêncio na roda de meninos foi palpável, a surpresa dominou o ambiente. Mas uma das meninas, que até então permanecia quieta, fez uma pergunta que ecoou na mente de Carlos. "Por que você não tem medo de ser diferente?" A pergunta pairou no ar, e com isso, um novo desafio começou a se formar. Carlos sentiu que a batalha deles estava apenas começando. O medo da rejeição não era só de Ana. Ele também lutava contra isso em si mesmo. O que se seguiria? A coragem de Ana poderia ser o primeiro passo para criar um espaço seguro para todos os dois? Enquanto Carlos observava a relação de Ana se desenvolver naquelas poucas palavras, um novo pensamento surgiu em sua mente. Ser um pai presente significava também aprender a lutar, não só por ela, mas para que a sociedade entendesse sua jornada e a força que vinha de sua singularidade. E assim, o coração de Carlos enfrentou o dilema. Ele queria proteger sua filha, mas como construir um mundo onde ela pudesse brilhar sem medo? Quando parecia que a tempestade acalmaria, a realidade trazia novos desafios. O que era preciso fazer? Ele precisava descobrir. Ana e Carlos estavam a poucos passos do grupo de crianças, e a tensão no ar era palpável. O silêncio que se seguiu à afirmação de Ana parecia promissor, mas a verdade era que aquela era apenas a primeira onda de um mar tempestuoso. De repente, aquele mesmo menino com um olhar desafiador quebrou o silêncio. "E se a gente não quiser brincar com você, o que você vai fazer?" Carlos sentiu um frio na barriga, como se aquele garoto estivesse atacando diretamente o coração da pequena Ana. Ele sabia que a vida social poderia ser mais difícil do que qualquer um podia imaginar. Com um gesto protetor, ele segurou a mão da filha, mas a resposta dela lhe surpreendeu. "Eu vou encontrar amigos que queiram brincar. Eu não preciso de vocês." Ana disse com toda a força que conseguiu juntar. Havia um brilho em seus olhos que não estava ali antes.
Carlos sorriu, seu orgulho crescendo como uma onda de força. Ela estava começando a lutar por si mesma. Enquanto o grupo de meninos continuava a olhar de forma cética, o coração de Carlos estava acelerado. Era uma batalha que ele nunca tinha desejado travar, mas estava claramente em curso. Ele se lembrou de momentos de sua própria infância, de como também fora alvo do mesmo desprezo, e isso doía. O tempo pareceu ter parado enquanto observava a coragem da filha enfrentando o ataque. "Cobra de pelúcia não faz de você diferente!" Poderia ter sido uma frase típica de qualquer criança maldosa. Mas naquele instante, a determinação de Ana ressoava mais forte que qualquer grito. "Talvez você só não entenda a diferença que eu posso fazer", ela finalizou, girando os braços como se desenhasse um novo futuro no ar. Carlos sentiu uma corrente de esperança, e uma onda de vozes que antes estava abafada começou a emergir do grupo ao redor deles. Algumas crianças, antes ignorantes e indiferentes, passaram a murmurar entre si. E, finalmente, a menina que havia feito a pergunta sentou-se ao lado de Ana e disse: "Posso ver seu desenho? Eu gostaria de ver mais sobre o que você faz." Ana, surpresa, abriu sua mochila e tirou os papéis coloridos, que pareciam estar à espera por aquele momento. Cada linha e cada traço representavam sua imaginação, sua liberdade e, acima de tudo, sua verdade. Assim, pela primeira vez, Carlos viu não só a coragem da filha, mas também a possibilidade de uma conexão genuína se formando. A atmosfera do parque começou a mudar. As crianças que antes pareciam cruéis, agora observavam fascinadas, e Carlos percebeu que cada uma delas lutava com suas próprias inseguranças, e talvez suas palavras fossem apenas reflexo do que elas sentiam. Alguma coisa estava se rompendo naquele círculo, uma transformação estava em andamento. Enquanto Carlos observava o diálogo se desenrolar, uma onda de leveza o envolveu. Mas, de repente, ele percebeu que essa não era a única batalha que teria que enfrentar. As vozes daquele grupo de crianças poderiam ser apenas o começo. O que aconteceria quando se afastassem do parque? Como os adultos iriam reagir? Um peso tomou conta do seu coração ao perceber que era preciso fazer algo mais. Ele não poderia deixar que a coragem de Ana enfrentasse o mundo sozinho, não enquanto os olhos de ignorância ainda espreitavam. Carlos sabia que precisava de um plano. A mudança não seria apenas na vida de Ana. Precisaria perceber e enfrentar os preconceitos que tanto temia. Com essa ideia fervilhando na mente, Carlos decidiu que precisaria desvendar as camadas ao redor daquele pequeno instante de bravura. Como fazer do amor um impulso para serem vistos, ouvidos e respeitados? Ele respirou fundo, pronto para o próximo passo. Mas que passo seria esse? O que realmente significa ser diferente e viver sem medo? As respostas estavam próximas, mas ainda indefinidas. Carlos notou como Ana estava mais viva, como se florescesse com o apoio daquela única menina. Os olhares das outras crianças agora estavam cheios de curiosidade, e isso lhe deu esperança. Mas a preocupação persistia em seu coração. Aquela batalha era apenas uma pequena vitória em uma guerra muito maior, uma guerra contra preconceitos que poderiam aflorar em outros momentos. Enquanto observava a filha mostrar seus desenhos para a nova amiga, ele começou a formular uma estratégia. "Precisamos de mais momentos assim", pensou. "Precisamos fazer com que Ana veja que nem todos serão maldosos e que é possível criar uma rede de amigos ao seu redor." Ele olhou ao redor, percebendo que o parque, antes opressor, agora refletia uma nova energia. As risadas e conversas começaram a se misturar, criando uma melodia do que poderia ser. Movido por essa alegria, Carlos decidiu que deveria se aproximar do grupo. Com cuidado, ele se aproximou e fez seu melhor sorriso. "Oi, pessoal, o que vocês acham das artes da Ana? Ela é realmente talentosa, não é?" As crianças o observaram, algumas hesitantes, outras interessadas. A menina que estava ao lado de Ana sorriu e respondeu: "Eu gostei muito do que vi. Você pode me ensinar a fazer um desenho também, Ana?"
Aquilo era como música para os ouvidos de Carlos. Ele via a criança, que antes era uma estranha, agora se abrir para Ana, e sua esperança crescia mais uma vez. Ana, com um brilho de felicidade nos olhos, respondeu: "Claro, vamos desenhar juntos." Com um pequeno grupo se formando ao redor de Ana, as conversas ganharam vida. Carlos se afastou um pouco, permitindo que sua filha brilhasse sem a vigilância constante do pai. Ele a observou com um misto de orgulho e alívio. Mas até que ponto essa aceitação se estenderia? O parque poderia ser um refúgio, mas, como ele sabia, nem todo mundo seria compreensivo. Foi então que ele viu o menino que desafiara Ana. O garoto estava parado à distância, observando a cena com um olhar intrigado. A expressão de desprezo que antes dominava seu rosto agora se misturava com uma ponta de curiosidade. Carlos queria acreditar que ali surgiu uma semente de mudança. Mas, em meio a toda a alegria do momento, uma sombra se formou no seu coração. E se os adultos do prédio onde moravam ou os colegas da escola fossem diferentes? A verdade é que a vida de Ana ainda estava repleta de riscos. Com esses pensamentos aflorando, Carlos decidiu que precisava agir. Era hora de criar um evento no parque, algo que pudesse tornar-se uma tradição e acolher todas as crianças, mostrando a beleza da diversidade. Com essa determinação, seus pés começaram a se moverem em direção ao banco onde seus materiais estavam, quando, de repente, algo chamou sua atenção. Uma pequena roda de crianças havia se formado e, no controle da situação, estava Ana. O menino que antes a desafiara estava agora ao seu lado, rindo e interagindo. Uma onda de gratidão atravessou Carlos, mas logo se misturou com uma nova preocupação. Como ele garantiria que essa felicidade continuaria? Ele se aproximou do grupo e perguntou: "O que vocês acham de organizar um dia de arte no parque, um lugar onde todos possam mostrar suas criações?" Todos se entreolharam animados, mas antes que alguém pudesse responder, o menino que antes foi hostil falou de repente: "Por que não fazemos isso de verdade? Poderíamos fazer algo bem legal." A resposta da criança o pegou de surpresa. Aquela declaração cheia de energia era um sinal de algo maior, de que as coisas estavam mudando. Mas Carlos sabia que esse era apenas o começo. A luta estava longe de terminar. Com a esperança renascendo em seu peito, ele perguntou a Ana, agora cheia de energia, como ela se sentiria em ser a artista principal do evento. Ao vê-la sorrir como se visse seu futuro contraindo-se em possibilidades, Carlos se sentiu tomado por uma certeza. A mudança estava ao alcance deles. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta lhe atormentava. Até onde ele poderia ir para proteger Ana da dor e do preconceito que ainda existiam? E aquela resposta, Carlos percebeu, seria o próximo passo na jornada que eles estavam prestes a enfrentar, uma jornada que prometia desafios inimagináveis. Carlos sentiu seu coração pulsar acelerado enquanto a ideia de organizar o dia de arte tomava forma em sua mente. Era um risco, mas a ideia de unir as crianças em torno da arte parecia a ele uma forma de lutar contra o preconceito de forma criativa e leve. Ele observou Ana cercada por sorrisos e isso lhe deu coragem. "Vamos fazer um cartaz, precisamos convidar todo mundo do bairro", disse Ana, com os olhos brilhando de entusiasmo. Carlos sorriu, seu peito se enchia cada vez mais de esperança. "É isso aí, vamos espalhar essa ideia." Ele pegou papel e canetas, e Ana, cheia de vida, começou a desenhar. A energia do momento contagia as crianças ao redor. E logo mais garotos e garotas se juntaram a eles, todos dispostos a contribuir com suas ideias. Risos e rabiscos tomavam conta do pequeno espaço que antes parecia tão opressor. Os pais que passavam começaram a parar, alguns deles curiosos, outros intrigados pelo que estava se formando ali. Carlos se afastou por alguns instantes, observando o espetáculo emocionante que sua filha estava criando. Esses momentos estão se transformando em memórias, pensou ele, e a angústia que ficou em sua mente aos poucos se dissipou, reemplaçado por um leve sorriso. Mas a sombra da incerteza ainda pairava sobre ele.
Ao longe, ele avistou o menino que havia desafiado Ana. O garoto estava novamente observando, mas agora com uma expressão diferente. Carlos queria acreditar que ele também tinha sido tocado pela alegria do evento que estava tomando forma. E se ele mudasse de atitude? A ideia era reconfortante. Logo, os sonhos estavam se definindo, um grande painel onde cada um poderia deixar sua marca, mesas com tintas e lápis, música ao fundo. Era a primeira vez que Ana estava no centro das atenções, não só por ser diferente, mas por ser talentosa. Ele sabia que precisava protegê-la, mas também compreendia que para que tudo desse certo, a comunidade precisava se unir. No entanto, uma dúvida começou a inquietá-lo novamente. E se, no meio de toda aquela felicidade, as feridas do passado de Ana ressurgissem? O que aconteceria com sua filha se algum dos adultos não aceitasse a ideia? Ele fechou os olhos por um instante, tentando preparar sua mente para o que poderia estar por vir. Despertando de seus pensamentos, foi até onde as crianças estavam. O grupo agora discutia os detalhes da organização, pedia sugestões, e Carlos percebeu que ali estava a verdadeira transformação. Mais do que um evento, era uma ponte que se criava entre diferentes mundos. Ele se viu contagiado pela energia das risadas e pela vibração da esperança. "Vou ser o fotógrafo do evento!" exclamou uma menina, e mais risadas se seguiram. Carlos decidiu que iria fornecer algumas câmeras descartáveis para as crianças. Assim, cada um poderia registrar o que sentiam naquele momento especial. "Perfeito! Vamos fazer um concurso de fotos também", ele sugeriu, sorrindo. A excitação pairava no ar. No entanto, Carlos se lembrou da escola de Ana. A ideia de um evento que reunisse tantas crianças revelava-se animadora, mas ao mesmo tempo aterrorizante. O comportamento dos adultos e crianças seria uma incógnita. Seriam todos acolhedores ou haveria um ataque de preconceitos que poderia arruinar aquilo? Os preparativos seguiram ao longo da semana. Carlos e Ana estavam mais próximos do que nunca. Era como se aquela nova missão tivesse unido ainda mais os dois. No entanto, conforme o dia do evento se aproximava, a ansiedade crescia em seu peito. Finalmente, na véspera do evento, Carlos decidiu que era hora de um último gesto. Ele queria que Ana se sentisse corajosa. "Filha, vamos juntos até as casas ao redor do parque. Quero que você convide alguns vizinhos pessoalmente." As mãos de Ana tremiam um pouco, mas ela sorriu e concordou. Enquanto caminhavam, Carlos pensava na conversa que teriam logo mais. Era a chance de se conectar com aqueles que poderiam fazer a diferença. Ele sentia que aquilo poderia mudar o rumo das coisas. Mas a pergunta que não lhe deixava em paz ainda ecoava na sua mente. Até onde ele iria por Ana? Os bate-papos entre eles e os vizinhos aconteciam, sentimentos se misturavam e Carlos viu algo incrível começar a surgir. No entanto, um olhar conhecido no fundo da rua o fez parar. Era um menino que desafiara Ana. Ele assistia tudo de longe. Carlos sabia que aquele olhar significava algo. Amanhã seria um dia decisivo, mas a batalha já havia começado. O que ele não esperava era que o encontro do dia seguinte mudaria suas vidas para sempre. O sol da manhã surgia radiante, iluminando o parque onde o dia de arte seria realizado. Carlos acordou antes do despertador, guardando cada pedaço de energia em seu coração, mesmo com a ansiedade corroendo suas entranhas. Levantou-se, olhou pela janela e viu o céu azul sem nuvens. Seria um dia perfeito para a arte e a união. Ana acordou com o mesmo brilho nos olhos que tinha na noite anterior. Ela estava radiante, sua empolgação quase visível. "Papai, você acha que as pessoas vão gostar?" A insegurança invadia os pequenos detalhes de sua voz, e Carlos sentiu um aperto no peito. Como certificar-se de que sua filha estava bem? Ele assinou com um sorriso e apertou a mão dela. "Tenho certeza, filha. Vamos fazer algo lindo juntos." Assim que chegaram ao parque, a atmosfera estava cheia de expectativa. As mesas foram armadas, as tintas colocadas em ordem e as crianças chegavam aos poucos, cada uma trazendo um pedaço de alegria. Carlos viu o menino que havia desafiado Ana em pé, hesitante ao lado da mãe.
O coração de Carlos pulsou mais rápido. E se ele trouxesse as mesmas inseguranças? A esperança de que tudo seria diferente era uma faca de dois gumes. O evento começou. As crianças corriam de um lado para o outro, ríspidas e alegres, ocupando os espaços livres para deixar suas marcas sobre o painel. Carlos caminhava entre elas, capturando os momentos através da câmera que havia trazido. Sorrisos, olhares cúmplices e o cheiro da tinta fresca preenchiam o ar. Ele sentiu um nó se desfazer dentro dele. Isso é transformação, pensou. Então, Ana pegou um pincel e se aproximou do painel colorido. Com um gesto decidido, ela começou a desenhar uma árvore imensa, suas folhas vibrantes prometendo uma evolução. O que antes era um espaço para ideias individuais, agora se tornava um símbolo de união. As crianças começaram a se juntar, colocando seus próprios elementos ao redor da árvore, como se a abraçassem. Carlos sorriu ao ver a felicidade dela, mas uma pontada de preocupação ainda se mantinha, como uma nuvem triste no céu azul. De repente, ele percebeu que o garoto que desafiara Ana estava se aproximando. No peito, a tensão crescia. Carlos decidiu não bloquear o caminho da criança. Ao contrário, deixou que os olhares se cruzassem. "Ei, o que você acha do trabalho da Ana?" perguntou Carlos, tentando ser encorajador. O menino hesitou antes de responder. É bonita." A resposta escapuliu como uma onda leve, mas havia algo mais. Carlos viu o garoto olhando para a árvore. Havia um brilho em seus olhos, como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar. Ele se afastou, mas Carlos sentiu que a conexão estava ali. A transformação podia estar apenas começando, não apenas para Ana, mas para todos aqueles que estavam ao redor. À medida que o evento avançava, Carlos se sentiu mais seguro. Ele se lembrou das conversas que tinham tido com os vizinhos, a forma como cada um trouxe suas próprias histórias, medos e esperanças. Enquanto isso, Ana continuava a desenhar, concentrada, perdida em seu próprio mundo. Algo naquele momento parecia perfeito. No entanto, quando Carlos olhou novamente para o fundo do parque, uma onda de receio o atingiu. Ele viu adultos se aproximando, alguns conhecidos, outros não. Os olhares se cruzaram e pequenos sussurros começaram. Ele sentiu seu estômago revirar e voltava a se perguntar: o que eles devem estar pensando? A tensão estava aumentando nas batidas de seu coração. As vozes ganhavam volume. Carlos sabia que precisava agir. Ele encarou Ana, que estava envolta em sua arte e perdida na doçura da alegria, e se lembrou de que era ele quem deveria proteger esse momento. Ele não podia deixar que o passado apagasse aquela luz. "No que eu posso ajudar?" perguntou Carlos, tentando manter a voz firme enquanto se aproximava do grupo. Ele não estava preparado para o que viria, mas finalmente entendeu uma coisa. Ele lutaria por Ana, não importando o que acontecesse. A resposta que receberia naquele instante determinaria não só o curso do evento, mas talvez o futuro deles. Era a hora da verdade. O que se formaria a partir desse encontro poderia ser tão belo quanto a arte que ali se criava. A pergunta que pairava no ar era clara: estariam prontos para acolher a diferença? O olhar dos adultos se avolumou sobre Carlos, como uma tempestade de nuvens ameaçando um dia ensolarado. O tempo pareceu parar quando ele percebeu que o grupo carregava uma mistura de curiosidade e apreensão. Um dos homens, de terno bem cortado, foi o primeiro a falar. "O que vocês estão fazendo aqui exatamente?" Sua entonação não deixava espaço para dúvidas. Havia um julgamento implícito em suas palavras. Carlos respirou fundo, sentindo a pressão apertar em seu peito. Ana, no entanto, não percebeu a tensão. Com a concentração de uma artista renascente, ela continuava a dar forma à árvore. Cada pincelada era feita com amor. O que aquelas pessoas pensavam provavelmente não importava para ela, mas era diferente para Carlos. Ele sabia que precisava ser o escudo dela, mas as palavras que ele preparara na mente pareciam pequenas demais para o momento.
Estamos promovendo um dia de arte, incentivando as crianças a expressarem suas emoções, Carlos disse, tentando manter a voz leve, mas ele percebeu que a necessidade de defesa soava como uma súplica. O homem da gravata assentiu, mas seus olhos eram cortantes como uma lâmina. Crianças têm livre vontade de criar, mas não estão imunes a influências, especialmente quando se trata de, arte como essa. As palavras saíram pesadas, como se invocassem todos os fantasmas que poderiam ameaçar a doce liberdade que Ana e os outros estavam experimentando. Nesse momento, outra mulher com um olhar mais acolhedor tomou a palavra. É incrível ver a alegria delas. O que essas crianças produzem tem um valor inestimável. Carlos sentiu uma pequena chama de esperança brotar quando ela sorriu, mas foi rapidamente sufocada pela voz do homem. Isso é verdade, mas precisamos pensar no que esta expressão pode significar para elas no futuro. Qual é a mensagem que estamos passando? Carlos sentiu suas pernas tremerem, como se a terra sob seus pés começasse a se mover. O confronto que ele temia agora estava em plena exibição. Ele sabia que precisava se posicionar, não só por ele, mas pela filha que estava longe de seus olhos, dedicando-se à sua arte. Então, tomou coragem. A mensagem que estamos passando é de aceitação e união. Esta é uma oportunidade para ensinar a nossas crianças que a diversidade é o que torna a vida mais rica e colorida, assim como a arte. Era um desabafo sincero e cada palavra parecia pulsar com a verdade que ele carregava dentro de si. Os murmúrios ao redor mudaram de tom. Algumas pessoas pareciam refletir sobre a resposta de Carlos. Outras levantavam as sobrancelhas como quem se encontra diante de uma nova perspectiva. Ana, por sua vez, parou por um momento, olhou para o pai e percebeu que algo estava acontecendo. Aquela troca pesada entre os adultos não parecia boa, mas um fio de força pulsava na presença de Carlos. Ele viu que o garoto que havia desafiado Ana o observava também. O brilho nos olhos do menino era diferente, estava cheio de curiosidade, como se ele quisesse entender o porquê daquilo tudo. Carlos fez questão de acenar para ele, enviando uma mensagem silenciosa de encorajamento. Não podemos temer a diferença, e sim celebrá-la, Carlos continuou, sua voz agora mais firme. Isolar nossas crianças do mundo só as tornará mais inseguras. O dia de hoje é justamente sobre mostrar que somos todos únicos, e é isso que nos torna especiais. Uma onda de murmúrios positivos se espalhou pelo grupo. O clima começou a se alterar, mas Carlos sabia que não havia terminado. Precisa conquistar o espaço, plantar a semente. Mas antes que pudesse dizer algo mais, o homem de terno fez uma pausa e uma expressão de curiosidade tomou seu rosto. Você parece ter convicções fortes. E se nós decidíssemos fazer do seu evento algo maior, mas em outra perspectiva? Carlos sentiu um frio na barriga. Aquilo tinha um gosto agridoce. Seriam eles movidos por intuito genuíno ou por um desejo de controlar o que ele queria que fosse um espetáculo de liberdade? A próxima palavra produzida por aquele homem poderia mudar tudo. Estamos dispostos a ouvir suas ideias, mas, em troca, precisamos saber um pouco mais sobre você e, claro, sobre sua filha. A pergunta pairava no ar, como uma sombra sobre a luz do dia. O que Carlos diria? Ele pensou em Ana, na fé dela, no acolhimento que buscava. E a dúvida começava a se formar. Até onde ele estava disposto a ir para proteger o que havia construído? A tensão crescia entre eles, como um fio prestes a romper. Carlos olhou profundamente nos olhos do homem, medindo cada palavra que estava prestes a sair de sua boca. Ele sabia que estava em um ponto de virada. Mas o que deveria revelar? O que poderia dizer que não comprometesse os sonhos simples de Ana? Ana... Ela é minha filha adotiva, começou Carlos, quase hesitante. O peso da verdade apertava seu coração. Mas isso não muda o que sentimos um pelo outro. Eu a vejo como minha verdadeira filha. A sinceridade em sua voz buscou encontrar um eco na multidão. O homem da gravata se inclinou um pouco para a frente. E como você acredita que isso a afeta? A pergunta era direta, como um corte na carne.
Poderíamos considerar um patrocinador, mas precisamos de um rosto, alguém em quem as pessoas confiem. Carlos sentiu o terreno tremer sob seus pés novamente. Ser um rosto expunha seu núcleo à crítica e ao julgamento. Mas ele também sabia que poderia transformar a vida de tantas crianças. A decisão estava diante dele, pulsando com equanimidade. Mas Ana, com seu mundo colorido, poderia se adaptar a toda essa pressão? A dúvida reverberava ao seu redor. O peso do compromisso poderia significar a liberdade da filha. Carlos cerrou os dentes, determinado. A oportunidade estava ali, ele apenas precisava de coragem. E se a escolha correta não fosse a mais segura, mas sim a mais necessária? Estou dentro, ele respondeu, encontrando a força que sentira ao segurar a mão de Ana pela primeira vez. Mas, no fundo, uma pergunta tremia em seu ser. Até onde ele estaria disposto a ir para garantir que Ana nunca se sentisse menor ou menos amada? As luzes do evento voltaram a brilhar, mas Carlos sentia que sua própria luz havia apagado momentaneamente. A decisão de se tornar o rosto daquela iniciativa o deixou inquieto. O que realmente significava isso para ele e, mais importante, para Ana? Enquanto os adultos conversavam animadamente sobre a proposta, ele afastou-se um pouco, buscando ar fresco. O barulho da multidão se dissipava aos poucos, dando espaço à sua mente sobrecarregada. E se ele falhasse? E se, ao buscar mudar o mundo, ele complicasse a vida da filha? Em um canto do espaço, ele avistou Ana, concentrada em seu trabalho artístico. A imagem a fez relaxar um pouco. O sol batia em seu rosto radiante, iluminando cada pequena mancha de tinta que ela trazia nas mãos. Era como se a sua alegria se manifestasse em cada cor que misturava, em cada linha que desenhava. "Papai!" Ana exclamou ao vê-lo, seus olhos brilhando. "Olha o que eu fiz!" Carlos se aproximou, os traços de sua preocupação aliviando quando viu as criações da pequena. Um arco-íris exuberante envolvia figuras sorridentes, e na parte inferior, um grande sol sorridente parecia brilhar com a força do otimismo infantil. "Está lindo, meu amor!" ele disse, a voz tremendo de emoção. Espera, tem um monte de pessoas dançando também?" "Sim, todo mundo é feliz quando dança", Ana respondeu, sem entender completamente a profundidade daquela conversa. Para ela, o mundo é simples e as emoções puras. Sem saber como trazer a essência da arte dela para sua nova empreitada, Carlos sentiu uma onda de inspiração. O festival que ele imaginara poderia oferecer um espaço para que crianças como Ana expressassem suas vozes. Zé, o amigo mais próximo de Ana, também fazia parte dos desenhos. Seriam todos incluídos, cada cor e cada forma trazendo algo único. Mas havia mais. Enquanto pensava no festival, um outro sentimento começou a surgir, coberto por uma insegurança. A lembrança da primeira vez que as pessoas olharam para ele e Ana, como se fossem diferentes, ainda o assombrava. O homem da gravata ainda pairava em sua mente. As pessoas precisam confiar. E se a confiança não viesse? E se as opiniões se tornassem mais duras, mais cruéis? "Papai, você tá bem?" Ana puxou sua mão, quebrando o transe em que estava. "Você parece triste." Não queria que Ana sentisse sua angústia. "Estou bem, filha, apenas pensando em como tornar suas ideias incríveis em realidade", disse tentando sorrir. "Quero que todos vejam que somos diferentes, e isso é legal", ela disse com a sinceridade de uma criança. Carlos sorriu, mas um frio percorreu sua espinha. Seria esse realmente o passo mais inteligente? Seria a escolha dele não apenas uma batalha pessoal, mas talvez uma verdadeira guerra pública? A fragilidade de suas aspirações poderia ser uma faca de dois gumes? Mais um por um, os adultos começaram a se dispersar, mas o homem com a gravata ainda estava ali, vendo tudo de longe. Carlos sentia o olhar dele como um peso em seu coração e decidiu que era hora de voltar e se afirmar. "Eu vou fazer isso, Ana. Vamos trazer juntos um festival que celebre todos nós, e você vai ser a artista principal", disse determinado.
Mas um pensamento ainda persistia, como uma sombra. E se ele tivesse que enfrentar alguém que não aceitasse a criança que ele tanto amava? Com isso em mente, ele percebeu que estava prestes a entrar numa luta maior do que apenas o evento. Por que não está derramando cores agora, quando as crianças precisam delas? A dúvida sussurrou em sua mente. Carlos respirou fundo, olhando para Ana e novamente viu a esperança refletida em seus olhos. A jornada seria difícil, mas ao fazer isso, ele tinha certeza de que, no fundo, estava fazendo a coisa certa. Com o coração acelerado, ele se aproximou do homem da gravata, a sua decisão ecoando dentro dele. Agora, porém, o que aconteceria se eles não recebessem o apoio que esperavam? Como seriam esses primeiros passos diante do público? O festival era apenas uma ideia, mas estava prestes a se transformar em um palco de confrontos e revelações, e as linhas de amor e aceitação que Carlos desejava criar estavam mais borradas do que nunca. O dia do festival chegou e o parque estava vibrante com vida. Carlos olhou em volta, sentindo um misto de emoção e ansiedade. As mesas estavam cobertas com tintas, pincéis e papéis coloridos. Ana, com seu sorriso radiante, estava pronta para brilhar. Ele viu a alegria nos rostos das crianças, mas a insegurança ainda pulsava como um tambor em seu peito. O que aconteceria se os preconceitos que tanto temia viessem à tona? Enquanto seu coração acelerava, Carlos e Ana passaram por um grupo de crianças que decoravam uma faixa com diferentes desenhos, cada um representando algo especial. Ele respirou fundo, sabendo que a mudança que tanto desejava estava começando ali, na união deles. Havia uma energia positiva no ar, e ele esperava que isso pudesse superar qualquer resistência externa. Ana pegou a mão dele, puxando-o em direção à mesa onde estavam os materiais de arte. "Olha, papai, vamos fazer um sol gigante juntos!" ela exclamou, seus olhos brilhando como estrelas. Carlos sorriu, pegando algumas tintas. Ao seu redor, outras crianças começaram a se juntar, cada uma trazendo seu toque único, formando uma linda colcha de retalhos de criatividade. Conforme a manhã progredia, mais e mais famílias começaram a aparecer. O homem de gravata, que parecia tão intimidador, estava entre eles. Carlos sentiu um calafrio percorrer seu corpo, mas decidiu não deixar que isso o detivesse. Ele precisava ser forte, não só por Ana, mas por tudo que aquele festival representava. Quando o evento começou, as crianças mostraram seus talentos, dançaram e se expressaram com confiança. Carlos observou Ana se divertir, sua arte se desenvolvendo em um belo mural colaborativo. Um lugar onde todos eram bem-vindos, onde a diferença era celebrada. O veneno da rejeição não tinha lugar ali. Então, no meio de toda aquela alegria, Carlos avistou um grupo de adultos conversando em um canto. Um deles apontou para Ana e riu. Seu coração apertou. Era o mesmo homem que havia desafiado Ana no parque anteriormente. Ele não sabia como enfrentar isso. As crianças estavam tão felizes, como deixar algo manchar aquele momento? O mesmo homem se aproximou e o medo tomou conta de Carlos novamente. "Olha, aquilo é só uma fase, uma forma que elas têm de tentar se sentir aceitas", disparou o homem, colocando sua opinião à mesa de forma fria. Carlos sentiu a raiva crescer dentro dele, mas decidiu que não era o momento para confrontos. "E se esse evento pode ser a mudança que precisamos?", Carlos respondeu, calmo, mas firme. "Se estamos aqui hoje, é porque queremos construir um futuro onde todos possam ser aceitos e respeitados. Ana merece isso. Todos merecem." A tensão no ar ficou densa, mas os olhos do homem de gravata brilharam com uma mistura de ressentimento e curiosidade. Naquele momento, ele percebeu que não apenas Carlos estava lutando por Ana, ele estava lutando por tantas crianças que, como ela, apenas desejavam amor e aceitação. Uma criança se aproximou da conversa. "Eu desenhei um arco-íris, porque todo mundo deve ser feliz, assim como eu." Ela levantou o desenho e alguns adultos ao redor começaram a sorrir. Aquela alegria infantil era contagiante. Os olhares críticos começaram a se desarmar à medida que a essência da mensagem se espalhava. Carlos então se lembrou do que Ana havia mencionado antes: ser diferente é legal. Em meio à tensão, ele decidiu que não poderia deixar que a negatividade se sobrepusesse.
Ele pegou a mão de Ana, que estava ao seu lado. Veja, meu amor, o mundo pode ser complicado, mas somos nós que devemos tornar isso diferente. Ela sorriu, sua confiança irradiando luz. O homem de gravata hesitou, olhando para a cena. As crianças dançavam, riam e se uniam em torno da ideia de que a diversidade era uma força, não uma fraqueza. Qualquer sentimento negativo que o homem sentia se via diluindo naquela energia. Aquela realidade se refletia nas palavras das crianças e a essência do festival começava a ecoar. Carlos, respirando fundo, disse: "Vamos continuar, não só por nós, mas por todas as crianças que precisam de coragem para serem quem são. Estamos aqui para criar um futuro melhor." Os olhares ao redor mudaram e o homem que antes parecia uma barreira agora mostrava uma fraqueza. Carlos podia sentir a empatia começando a surgir. Ele só esperava que fossem todos acolhedores, que quisessem se unir àquela mudança. Finalmente, ao final do evento, Carlos subiu em uma caixa de madeira. Com a voz firme, ele começou a falar para os presentes. Hoje, não celebramos apenas a arte, mas a inclusão e o amor. Quero que todos se lembrem de que aqui é um espaço seguro. Continuem essa luta de aceitação. Juntos somos mais fortes. Aplausos ecoaram pelo parque. Carlos sentiu uma onda de esperança tomar conta dele. Embora a batalha não estivesse ganha, havia muito mais a fazer. Mas aquele dia foi um passo, um grande passo. Ana olhou para ele com lágrimas de felicidade nos olhos. "Você viu, papai? Eles entenderam." Carlos sorriu, seu coração explodindo de orgulho. Naquele momento, a vitória não era só de Ana, mas de todos que buscaram um lugar no mundo. E enquanto Carlos a abraçava, sabia que essa era apenas a primeira de muitas batalhas a serem enfrentadas. Havia cicatrizes a curar, preconceitos a vencer. Mas ele não estava mais sozinho. Eles enfrentariam tudo juntos, um dia de cada vez. O futuro estava nas mãos deles, e a partir daquela luz de amor e esperança, a transformação tinha finalmente começado. Agora é a sua vez de fazer parte dessa mudança. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e continue nos comentários suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Sua voz conta e juntos podemos espalhar a mensagem de amor e aceitação.